Página 64? Já? Olha que coisa boa. O cansaço está batendo, mas a gente vai ganhar. Quem se apega demais às ideias é porque tem poucas. Há poucos vídeos eu falei sobre uma crença de que todas as pessoas têm muitas ideias, não difícil é colocar em prática. Então, esse pensamento aqui pode parecer contraditório ao que eu recém comentei, mas não é. Primeiro, porque quando a pessoa tem poucas ideias, ela está, obviamente, soterrada por aquilo que a gente já explicou, aquela insegurança psicológica. Então é como se ela tivesse, sim, a matéria-prima para compartilhar essas ideias, para produzir essas ideias, mas elas não chegam nem a entrar na esteira da linha de montagem, muito menos sair ao final. Então essa pessoa nem percebe isso e, ao não perceber, pode acreditar que tem poucas ideias, quando na verdade ela tem potencial para muitas ideias, só esse ambiente que não está sendo propício para que isso aconteça. Mas eu acho que tem outro gatilho que também congela as pessoas para que elas tenham poucas ideias. E esse gatilho eu aprendi num livro chamado Paradoxo do Tempo, um livro do Philip Zimbardo, que é, para muitas pessoas, considerado o principal psicólogo do mundo. Se não é o principal, certamente é uma figura relevante. Foi ele que desenvolveu aquele estudo psicológico chamado Prisão de Stanford, que até virou livro e que, se vocês não conhecem, recomendo, já que é uma das principais experimentações sobre a autoridade e sobre os malefícios de uma má autoridade que a gente já viu do ponto de vista psicológico, mas aí eu não vou dar spoilers, deixo que vocês mesmos vejam. O Zimbardo, nesse livro, ele disserta sobre algo que é incrível. Ele defende a tese que nós, seres humanos, a gente tem 5 espaços de relação com o tempo. Todos nós temos esses 5 espaços. Eram 6, ele transformou em 5 agora. Como se fossem copinhos. Em alguns a gente tem mais água, em outros a gente tem menos água. E quanto mais água a gente tiver, mais capacidade a gente tem de navegar nesse tempo, e quanto menos água a gente tiver, menos capacidade a gente tem de navegar nesse tempo e tirar as coisas boas que esse tempo nos propicia. Então, vou explicar para vocês aqui, de maneira muito resumida, o que a tese do Zimbardo fala e explicar para vocês o que essa tese tem de correlação com a minha frase original. Os 5 copinhos, os 5 tempos, seriam passado negativo. Passado negativo é aquela pessoa que se apega muito ao passado, que diz coisas como bom mesmo era no tempo de, muito saudosista, ou que culpa muito o passado, que se ancora muito no passado, que diz frases como se não fosse aquele evento específico, hoje eu estaria bem de vida, hoje eu estaria mais saudável, que ela fica presa ao que já aconteceu. Já passado positivo é quem consegue extrair aprendizado de tudo, seja do acerto ou do erro. Então, uma pessoa que diz assim, olha, realmente, passei por aquela situação incômoda, mas tirei uma lição. E consegue, inclusive, aplicar essa lição. Ou a pessoa que é grata ao passado porque ela sabe que aquilo que aconteceu é condição necessária para ela ser quem ela é hoje.
Ela disse, olha, naquele momento eu nem me entendia bem, eu era outra pessoa, mas se não fosse aquilo, esse não seria meu presente. Esse é o passado positivo. No presente, a gente tem o presente fatalista ou o presente hedonista. O presente fatalista é a pessoa que, consciente ou inconscientemente, acredita num certo destino, acredita que existe um roteiro que está sendo escrito e que não é bem pela gente. Então essa pessoa fala frases como os astros conspiraram, a sincronicidade do universo nos ajudou, ou até quando alguém morre, a pessoa diz era a hora da pessoa, é como se existisse uma ordem maior que rege o nosso dia a dia. E presente hedonista é aquela pessoa muito intensa que acredita que só existe o presente. Então são pessoas que dizem só existe o agora, o passado é uma ilusão, o futuro é uma ilusão, só existe o momento presente. Ou até as pessoas que vivem de maneira tão intensa, né? Eu brinco, aquela pessoa que vê uma promoção e compra a promoção e depois de fazer essa compra por impulso vai descobrir como resolver as suas férias. Ou uma pessoa que, né, faz um festejo lá e se empolga e só pensa no dia seguinte, né, com as consequências que uma grande celebração tem para o dia seguinte. Então é uma pessoa muito intensa, né, muito do agora e depois eu penso no depois. E o quinto copinho seria o copinho do futuro ou dos futuros, onde ele combinou o futuro investidor e o futuro transcendental num só. E nesse lugar a pessoa fala coisas como, olha, eu sei que para ter uma reserva financeira amanhã eu preciso juntar hoje, eu sei que para ser saudável amanhã eu preciso me cuidar hoje, né? Sabe o preço que se paga no presente para colher no futuro. Mas também tem uma ideia de antecipação desnecessária de ansiedade, né? O que a inteligência artificial pode fazer com os nossos empregos? Como será que isso vai impactar a minha vida? Tem um lado positivo dessa antecipação, mas tem um lado, às vezes, de ansiedade extrema com essa antecipação. Então, todos os copinhos têm coisas que a gente tem que observar com cuidado. O Zimbardo, ele, além de defender essa tese, ele defende também a tese de que existe um perfil onde as pessoas são mais produtivas e felizes, que é ter bastante água no passado positivo, ou seja, ser um bom aprendedor, ter moderado no presente hedonista, que é aproveitar a vida, e um moderado nesse futuro que a gente comentou. E os outros dois copinhos do passado negativo e do futuro, do presente fatalista, eles têm que ser com pouca água. Se essa tese está correta, eu tendo a concordar com essa tese, a gente não tem que ser apegado aos eventos do passado ou saudosista por algo que a gente nunca mais vai ter oportunidade de viver. Senão a gente está vivendo uma fotografia, um espectro, um fantasma que é impossível acessar. E eu acho que esse é um dos principais gatilhos para a gente ter poucas ideias. E a gente está num ambiente corporativo, num ambiente educacional, num ambiente familiar, e fica sempre dizendo, a gente devia fazer como a gente fez daquela vez, a gente devia fazer como a gente fez daquela vez, a gente devia fazer como a gente fez daquela vez, a gente devia repetir o padrão que eu já conheço. Toda vez que eu repito algo que eu já sei como é, eu tenho uma benesse, que é ter um mínimo controle sobre a minha experiência. Se eu pedir no restaurante a comida que eu sempre peço, eu tenho um mínimo controle sobre o que eu vou saborear daqui a poucos minutos. Mas se eu ficar apegado a esse passado, a esse sistema que eu já conheço, eu nunca vou me abrir para o novo, nunca vou me ampliar em termos de ideias e nunca vou permitir que a criatividade floresça. Então, se existe a segurança psicológica como contorno
que mata muito das ideias, eu acho que existe um segundo contorno, que é a orientação temporal de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, muitas vezes com esse copinho cheio, com esse copinho transbordando de água, e que não nos ajuda a olhar adiante. O Zimbardo, inclusive, coloca esse teste na internet de maneira gratuita para que as pessoas entendam qual é a sua orientação temporal e para que, ao entender a sua orientação, você possa viver melhor do que você vive. Como diz o escritor uruguaio Eduardo Galeano, nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então, se a gente não mudar essa orientação temporal, talvez seja impossível a gente mudar a nossa condição criativa.